E se, antes do primeiro raio de luz, antes das estrelas ou do próprio tempo, existisse apenas Deus, mas quem era Ele nesse vazio eterno? Imagine um mistério tão profundo que transcende a criação, a essência de Deus, antes de tudo começar. Quem é o Criador que pronunciou haja luz? Como podemos entender um Deus que não tem início, que sempre foi e sempre será? Essas perguntas nos levam ao coração da Bíblia, onde encontramos pistas sobre a natureza de Deus antes da criação. Um segredo que nos convida a adorar com reverência e maravilha. Neste vídeo, vamos explorar o que as Escrituras revelam sobre Deus antes do universo, antes do Éden, antes de qualquer coisa que conhecemos. Não é apenas uma viagem ao passado, é uma jornada para compreender a eternidade de Deus e como sua existência molda nosso propósito hoje. De versos poéticos em Salmos a declarações poderosas em João, veremos que Deus não é apenas o autor da criação, mas o fundamento de toda a realidade. Seja você um curioso ou um estudante da Bíblia, pegue algo para anotar e venha conosco. O que você acha que Deus era antes de criar o mundo? Deixe suas ideias nos comentários, curta e se inscreva para mergulhar nesse mistério conosco. Vamos descobrir quem era Deus antes do começo de tudo. Seção 1. O Deus Eterno, Existência, além do tempo. Quando pensamos em antes da criação, nossa mente tenta imaginar um ponto de partida, mas a Bíblia nos desafia com uma verdade ousada. Deus não tem começo. Ele é eterno, existindo fora do tempo que Ele mesmo criou. Essa ideia, tão distante de nossa experiência, é o alicerce para entender quem Deus era antes de tudo. Em Salmos 92, lemos: antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aqui, o salmista declara que Deus não apenas precedeu a criação, mas existe em uma realidade além do antes e depois. Ele é o Eu Sou, de Êxodo 3,14, cuja essência não depende de nada externo. Antes das galáxias, antes do espaço, Deus era completo em si mesmo, perfeito em poder, sabedoria e amor. Mas o que significa ser eterno? Isaías 57:15 oferece uma pista. Deus é o alto e sublime, que habita na eternidade. Ele não está preso ao tempo como nós. Sua existência é um presente contínuo, sem início ou fim. Teólogos chamam isso de autossuficiência divina. Deus não precisava criar um universo para ser Deus. Ele já era pleno, vivendo em perfeita comunhão dentro de si mesmo. Como veremos mais adiante na Trindade, essa eternidade nos desafia. Antes da criação, Deus não estava ocioso ou solitário. Ele era ativo em sua própria glória, planejando a história que culminaria em nós. Essa verdade nos convida a confiar em um Deus que não muda, cuja soberania é tão antiga quanto infinita. Quem era Deus antes da criação? Ele era o mesmo que é hoje, o Criador eterno, cuja presença sustenta tudo o que existe. Ao contemplarmos isso, somos levados a adorar aquele que sempre foi, muito antes de o tempo começar. Seção 2. A comunhão da Trindade, Deus em relacionamento. Se Deus era completo antes da criação, surge uma pergunta: Ele estava sozinho? A Bíblia revela um mistério glorioso. Deus nunca foi solitário, pois Ele é uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em perfeita comunhão desde a eternidade. Antes de criar, Deus já era um relacionamento. João 1:1 nos dá uma janela para isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, o Filho,
que existia com o Pai antes da criação. A preposição com sugere intimidade, uma relação face a face. Mais adiante, em João 17,5, Jesus ora: glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui, vemos que o Filho compartilhava glória com o Pai na eternidade passada, antes de qualquer átomo surgir. O Espírito Santo também estava presente. Gênesis 1:2 descreve o Espírito de Deus pairando sobre as águas, no início da criação, mas sua existência é eterna, como parte da Trindade. Atos 5:3-4 confirma que o Espírito é Deus, igual ao Pai e ao Filho. Antes do universo, esses três, Pai, Filho e Espírito, viviam em um amor perfeito, uma dança divina de unidade e harmonia. O que isso significa? Antes da criação, Deus não era um ser isolado, mas uma comunidade de amor. Ele não criou o mundo por necessidade, mas por transbordo de sua alegria e generosidade. Essa comunhão eterna é a raiz de tudo o que existe. O amor entre Pai, Filho e Espírito é o modelo para nossas relações e o motivo pelo qual fomos criados para amar. Quem era Deus antes da criação? Um Deus relacional, cuja essência é amor eterno, convidando-nos a participar dessa comunhão por meio de Cristo. Essa verdade nos chama a viver em conexão, refletindo o Deus que sempre foi comunidade. Seção 3. O propósito antes do começo. Deus e seu plano. Se Deus era eterno e completo em sua Trindade, por que criou o universo? A Bíblia sugere que, antes da criação, Deus já tinha um plano, não por carência, mas para manifestar sua glória e compartilhar seu amor. Quem Deus era, inclui o que ele planejava. Efésios 1:4-5 revela: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos seus filhos. Antes de criar, Deus já havia planejado a redenção, sabendo que a humanidade cairia e precisaria de um Salvador. Isso aponta para Cristo, o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O plano da cruz não foi uma reação ao pecado, mas parte do propósito eterno de Deus. Isso nos leva a uma verdade profunda. Antes da criação, Deus já via você. Salmo 139:16 diz: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Na eternidade, Deus planejou cada detalhe da criação, incluindo nossa existência, para que pudéssemos conhecê-lo. Ele não criou por acaso, mas com intenção, para que sua glória fosse refletida em um universo que o louva. Quem era Deus antes da criação? Um arquiteto soberano, cujo plano incluía galáxias, corações e a cruz. Ele era o mesmo Deus que hoje nos chama para seu propósito eterno. Essa certeza nos dá esperança. Nossa vida não é um acidente, mas parte de um plano traçado antes do tempo. Somos convidados a viver para a glória daquele que, desde a eternidade, decidiu nos amar. Quem era Deus antes da criação? Ele era o eterno, existindo além do tempo. A Trindade, vivendo em amor perfeito. E o arquiteto, planejando a criação e a redenção com propósito. De Salmos a João, a Bíblia revela um Deus que não precisava do universo, mas escolheu criá-lo para compartilhar sua glória. Antes das estrelas, antes do Éden, Deus era completo, soberano e amoroso, e esse mesmo Deus nos chama hoje para conhecê-lo. O que isso muda em você? Saber que Deus sempre foi e sempre será nos dá firmeza em um mundo incerto. Você não é um acaso. Sua vida está entrelaçada no plano eterno de Deus, que culmina em Jesus, o Verbo que estava com Deus desde o início.
Como João 17 e 24 nos lembra, somos convidados a compartilhar a glória que Cristo tinha com o Pai antes do mundo. Então, pare e reflita. Como esse Deus eterno está falando com você hoje? Deixe suas ideias nos comentários. Sua história faz parte desse plano maior. Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus é maior que o tempo. Antes da criação, Ele já era tudo e ainda nos chama para viver em seu amor. Continue buscando, continue se maravilhando e nos vemos na próxima para desvendar mais de sua verdade.